pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Vinícius Gomes Mendonça e estou aqui, né, nesse nosso primeiro programa, no nosso novo estúdio, aqui do canal Discutindo Direito, também no Instagram. E como que vai ser o nosso programa, né? Ele vai abordar a questão do dia a dia do direito, no caso concreto de situações. Por exemplo, a situação recente do Dalai Lama, você deve ter acompanhado, onde ele pede para uma criança, eu nem vou falar, você sabe a situação do Dalai Lama ali, depois a gente vai entrar em comento nesse caso. Mas a gente vai analisar situações do dia a dia e trazer aqui para o nosso direito, né, para a nossa legislação específica do Brasil, para dizer se é certo, se é torto ou se é realmente direito. Antes de mais nada, eu não me apresentei direito. Eu sou professor, sou advogado, sou assessor legislativo aqui na Câmara de Guarulhos e também professor daqui do canal Discutindo Direito. Você já deve me acompanhar, seja no Instagram do Discutindo ou também no meu @prof.vinicius. Então, como que vai funcionar o nosso programa também? Além de apresentar essas relações de notícias, comentar o dia a dia no mundo do direito, eu vou trazer sempre aqui uma autoridade, um estudante também, né? Não será sempre autoridade. A gente vai conversar com advogados, com promotores, com juízes, com vereadores e por aí diante. Mas também vou trazer estudantes, vou trazer concurseiros, pessoas que estão nesse mundo do concurso público também. Seja aqui de Guarulhos, seja de São Paulo ou também da nossa querida e amada Minas Gerais, tá bom? Vamos adiante, então. Rapidamente, para a gente conversar um pouco sobre a nossa convidada hoje, muitas pessoas queriam que eu chamasse pessoas renomadas, né, no direito aqui para mim. Traz o presidente, não do Brasil, né? Traz o presidente da OAB, traz o presidente da Câmara, coisas assim. Aí eu falei assim, não, o primeiro programa eu não vou chamar ninguém importante para vocês, eu vou chamar uma pessoa importante para mim. Então no final a gente vai conversar com ela, uma pessoa muito importante para mim, que eu acho interessante trazer para a gente conversar sobre a importância do direito, as dificuldades do direito, ainda mais no início de carreira. Então vamos adiante já, falar sobre o caso concreto do direito, sobre o Dalai Lama. O que aconteceu? Antes de mais nada, eu tenho que explicar para vocês quem diabos é o Dalai Lama, né? O Dalai Lama, ele é como se fosse uma reencarnação de Buda. Aí você me pergunta, quem é Buda? Buda, Siddhartha Gautama, é aquele membro espiritual, aquele líder espiritual, lá de 14 séculos atrás, ou mais velho ainda, que criou, né, que fundou não a religião, porque budismo não é religião, criou o quê? A doutrina filosófica do budismo. Então, o Dalai Lama, essa 14ª reencarnação dele, no século XXI, para lá dos seus 75 anos, ele tem 70, 80 anos, ele pediu para uma criança chupar a sua língua e depois deu um beijinho nela, um selinho. Olha só que absurdo. Eu tenho asno para falar um pouco disso, porque fui uma criança que estudei muito a filosofia do budismo. Muito. Eu tenho em casa hoje 6 a 10 livros sobre a felicidade do budismo, sobre a filosofia do budismo, sobre o próprio Dalai Lama, sua biografia. Sempre foi uma entidade, eu não sou budista, mas é uma figura, é uma entidade religiosa que eu sempre respeitei muito, de verdade. Inclusive o Papa. Quando eu era criança, eu adorava o Papa Bento, acho que 16, o anterior ao atual. Então, é sempre uma figura que eu tive interesse em saber o que ela pensava, né? Por exemplo, sobre A Felicidade do Budismo, que é o livro que eu tenho, que eu li muito ele em casa. Ele vem dizer coisas para você, quando você está triste, quando você está numa situação difícil, para você entender como que a vida funciona. Então é um livro que dá uma moral lá em cima, que joga uma moral, te dá uma felicidade, um astral maior. Então esse cara deve saber o que ele está falando, né? Eu pensava isso. Mas depois que eu vi esse vídeo do Dalai Lama, eu achei uma barbaridade. São coisas que não pode acontecer. Tá aí, o primeiro programa Erros Acontecem, é o nosso logo que sobe rapidamente. Você que está na rádio não conseguiu ver isso, mas o meu logo, eu tenho uma TVzinha atrás, o meu logo sumiu, mas não tem problema nenhum. Mas adiante disso, eu tomei uma relação diária referente ao Dalai Lama, porque assim, isso é crime, né?
O nosso artigo 217A do Código Penal vem falar sobre o crime do estupro de vulnerável. O que é esse crime de estupro de vulnerável? É consentir, é ter relações, é permitir relações com crianças abaixo de 14 anos. Essa criança do vídeo, eu não sei que idade ela tem. Possivelmente ela deve ter o quê? Menos de 14 anos. Isso se enquadraria no crime? O Dalai Lama poderia ser responsabilizado por isso? Sim, poderia. Criminalmente poderia. Aí você vem e fala, ah, Vinícius, é uma situação diferente, porque a gente tem a ver com o quê? Com a relação da cultura. Na Índia pode. Não é crime na Índia, ele é santo na Índia. Na Índia, a legislação é um pouco diferente, o Código Penal indiano, a idade não é 14 anos, seria 16 anos. Mas essa criança, obviamente, tem menos de 16 e menos de 14 anos. Se enquadraria assim. É que a gente está falando de uma figura totalmente politizada e religiosa na Índia. Nada irá acontecer com ele, mas deveria. Ele deveria ser responsabilizado diante a ONU, diante a Unesco, diante de qualquer entidade que está ali fingindo se importar com as crianças. Mas não vai, porque a gente sabe como que funciona essas paradas, né? Vamos adiante, então, sobre esse caso do Dalai Lama. Acho que eu já falei o suficiente. Já me enchi o saco com esse cara, então vamos adiante para outro tema agora que eu queria trazer para vocês. E a outra notícia que eu tenho aqui para comentar com vocês é as recentes invasões que tá acontecendo, infelizmente, aqui no Brasil, nas escolas, né? A gente sabe que isso começou a acontecer de forma mais ativa, de forma sistemática, lá nos Estados Unidos, em 1998, 96, não me recordo agora, no caso da escola de Colombi, onde 2 malucos retardados entraram e mataram não sei quantas pessoas. E eu não vou ficar aqui falando o nome deles, mostrando foto, ou voltando muito na notícia. Aqui o que eu quero discutir com vocês é o viés legalista da questão. Vamos lá, pensa assim. Entra 2 cornos desse para matar o seu filho que está na escola. Você está trabalhando. E você recebe... Isso é absurdo. Você recebe o telefone depois, ó. Seu filho veio a falecer porque levou facada, levou tiro de um doido que estudava aqui ou não e acabou matando as crianças. Você, depois do seu luto de, vamos lá, 6 meses, que é a vida inteira, aqui é um prazo totalmente genérico, abstrato, tá bom? Você vai lá e fala assim, eu quero processar o Estado. Você pode acontecer isso? Como que funciona a relação legal de uma situação dessa? A priori, de imediato, de forma objetiva, o Estado ele é responsável o quê? Administrativamente e de forma civilmente. Por quê? Por ter na sua manutenção, e uma escola seja privada, não importa, porque a relação de cuidar de ensino é uma obrigação constitucional do Estado. Então, de forma constitucional, o que acontece? O Estado, seja a prefeitura, seja o Estado ou a União, ela é obrigada a fornecer segurança dos seus filhos dentro de uma repartição pública. Isso é fato. Isso é fato. Isso é um entendimento que vem já consolidado tanto do Supremo Tribunal de Justiça, tanto do Supremo Tribunal Federal, que coloca no mesmo viés de pensamento quando acontece assim: um preso que é morto dentro de um presídio. O Estado é obrigado a dar segurança para esse cara ali. Ah, mas ele cometeu crime. Concordo, ele é um corno, mas ele está sob a tutela do Estado. E o Estado tem que fornecer segurança para ele. O Estado é responsável? Vai ter que pagar uma indenização para a família? Obviamente. Vai ser gordinha? Vai ser bem gordinha. No caso das crianças, é a mesma coisa. O Estado devia, já que é uma função institucional do Estado, a segurança, o Estado devia o quê? Fornecer segurança para essa criança, para esse menino, para essa menina que está dentro da escola. Obviamente, a mãe vai receber uma indenização? Não vai receber uma indenização. Vai trazer o filho dela de volta? Não, não vai trazer o filho dela de volta. Mas um outro debate que a gente tem que trazer aqui, por Discutindo Direito, quero agradecer ainda que você está aqui assistindo, seja no rádio, seja na televisão. Muito obrigado. Peço para que você deixe o like, dá um comentário aqui no vídeo quando você assistir depois, sem ser no ao vivo. Dá uma moralzinha para a gente aqui, né? Mas voltando ao assunto. Uma discussão que a gente tem que trazer ainda sobre esse tema é o quê? É sobre a maioridade penal. Por quê? As crianças, os alunos, né, os culpados que estão, os agentes criminosos que estão realizando esses ataques, alguns deles são
possuem, né, a menoridade penal, são menores, né, as idades são menores de 18 anos. E como que a gente conserta, como a gente consegue impedir um pouco que isso aconteça? Eu vou falar para vocês, aumentar a maioridade penal de 18. No caso aqui, a gente vai reduzir, aumentar para eles, tem 16. Amigão, se enquadra no crime também. Mas como que a gente pode fazer isso? De forma, novamente, constitucional. Não importa aqui a forma política que a gente quer fazer ou não, se passa, se não passa, não importa. É que assim, eu concordo com você quando você fala que isso é uma cláusula pétrea, lá do artigo 60, parágrafo 4º, que não pode diminuir direitos adquiridos. Perfeitamente, isso é um ponto. Só que esse é um único método de alterar isso. Não, não é. Esse é o único método de alterar a Constituição. Mas eu te pergunto, amigo, estudante de direito, advogado, quem é cidadão, como? Existe alguma idade na Constituição que fala sobre idade? Me fala o artigo. Porque quem vai trazer as idades vai ser o que? Lei complementar, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é mais fácil que mudar uma Constituição, que tem todo o processo legislativo do artigo 49 e 59, sobre processo de reforma à Constituição, respeitando o 60 parágrafo 4º, ou fazendo o quê? Mudando a lei complementar, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Que você aqui o core é de para aceitar 2/5, depois 3/5, e depois aqui a lei complementar é o código de maioria simples. Então eu entendo que assim, ponto de vista e método jurídico existe. Você pode falar que não existe o quê? Aceitação política. Né? Os políticos não querem discutir essa reforma hoje, essa alteração hoje. Eles querem discutir outras coisas. Juntar a forma no Senado, juntar poder fazer poder União Brasil e Podemos junto. Eles querem discutir isso. Querem discutir emenda parlamentar e não o quê? E não uma maioridade ou minoridade penal. Mas dá para fazer do ponto constitucional e jurídico? Dá. É possível. Então, tá bom? Eu trouxe aqui essas discussões para a gente estar discutindo. Seja do ponto de vista, obviamente, do direito, ponto de vista constitucional, para a gente sempre estar o quê? Fundamentado nas nossas decisões e nas nossas escolhas, nas nossas ideias. Então, antes de a gente passar para o próximo bloco, vou pedir para você de novo aí deixar o like no vídeo no YouTube, deixar o like aí no Instagram, se você estiver vendo no Instagram, na Rádio Top FM também, tanto para Guarulhos, São Paulo e toda a Minas Gerais. Beleza? Então, obrigado. Vamos para um breve comercialzinho aqui também, que a gente também tem comercialzinho dos nossos patrocinadores. Já nascerá fruto da infidelidade do seu pai. Olá pessoal, tudo bem? Voltando agora para o nosso segundo bloco, onde eu chamo aqui alguém para conversar com a gente sobre direito e o mundo do dia a dia, no caso, a estudante no primeiro semestre de direito na Universidade aqui de Guarulhos, né, na FIG Unimesp, e também primeiro semestre do curso de filosofia na Unifesp, que é a Universidade Federal, que tem um polo aqui em Guarulhos. A Eduarda também passou em filosofia na Universidade de São Paulo. Então, Eduardo, eu já quero saber de você, estudante, a expectativa, né, de fazer o curso de Direito. O que te motivou, o que te fez a conhecer, a gostar do Direito a tal ponto de cursá-lo? Oi, pessoal, tudo bem? Olá, Vinícius. Bom, antes de cursar Direito, eu sempre quis fazer a área da saúde. Eu já pensei em fazer fisioterapia, já pensei em fazer nutrição, já pensei em fazer odontologia. Só que nenhuma desses cursos me apeteceu tanto quanto o direito. E o direito ele surgiu ali no meu ensino médio, né? Eu lembro que eu tive uma professora de sociologia e ela fez um trabalho de júri simulado, audiência, na qual a gente tinha acusação e defesa. E eu lembro até o tema que foi pena de morte.
E aí, nesse trabalho, eu pesquisei muito, eu pesquisei a lei seca, eu pesquisei no Vademecum, eu pesquisei as doutrinas, e quando eu fui apresentar esse trabalho, eu tinha tanta propriedade do que eu estava falando, e eu via que o pessoal estava prestando atenção em mim ali, que eu pensei que era um momento ali que eu não queria que acabasse nunca. Então, tudo que eu já tinha pensado em fazer antes do direito foi por terra, porque eu vi que o que eu queria mesmo estava ali no meio jurídico. Então, esse trabalho ele foi uma porta aí de entrada para tudo que eu conheço hoje, né? As poucas coisas que ainda sou estudante do primeiro semestre, mas foi isso que me motivou a querer fazer o direito junto com a filosofia também. Muito legal. E, Eduarda, uma outra coisa que eu vou te perguntar aqui, cursando direito ainda, claro, no primeiro semestre, tem muita coisa para aprender, muita coisa para conhecer ainda, para odiar também no curso do direito. Qual que é a sua maior expectativa, né? O maior sonho, o objetivo que você pode ter agora, no presente momento, na sua vida, cursando direito? O meu objetivo hoje no direito é conseguir a magistratura. Eu adoro concurso público. O concurso público tem ali um lugar reservado no meu coração. A advocacia também é algo muito bonito que eu gosto bastante. Mas hoje, a minha meta, o meu sonho ali é a magistratura. Muito bacana, Eduardo. É bem legal, né? Saber essa visão que as pessoas têm geralmente sobre o direito, ainda mais para quem está começando, para quem está agora no primeiro semestre. Visando ainda esse papo do dia a dia do direito, né? Novamente, ainda num semestre novo, conhecendo as matérias propedêuticas, as matérias basilares, quais são a sua base curricular agora na universidade, né? O primeiro estudante de direito, quando chega lá no primeiro semestre, o que ele aprende e qual está sendo a sua matéria favorita? Bom, a gente aprende primeiro as introduções das matérias do direito civil, direito constitucional, direitos humanos. Eu tenho sociologia, eu tenho filosofia também, e é bem bacana. Mas a matéria favorita, de longe, com certeza, é a Constituição Federal, é o direito constitucional. A Carta Magna, ela tem um espaço reservado no meu coração, sem dúvida. Eduardo, agora para finalizar o nosso papo, a nossa conversa sobre o direito e a sua introdução, né? Agora você pode falar o que você quiser. Não necessariamente tem a ver com direito, com legislação, qualquer coisa que o valha. Para indicar para a gente, para quem está assistindo aí da rádio em Minas Gerais, da Top FM, nosso YouTube, no Instagram Discutindo Direito, indicar para a gente algum filme, alguma novela, algum desenho, algum livro, alguma série, qualquer coisa que você acha interessante, que chega até a certo ponto para ter que indicar para alguém, né? Por favor, dá essa dica aqui pra gente. Bom, para indicar, eu teria para indicar para vocês Alicia de Slinder. É um filme bem longo, mas um filme maravilhoso que vale super a pena assistir. Lindo, lindo. Pessoal, a gente chegou no fim da nossa conversa. Eduardo, muito obrigado por ter nos cedido esse tempo de nos estar aqui conversando sobre o primeiro semestre da faculdade, as expectativas, o cotidiano e por aí vai. Quero agradecer você que nos tem assistido também. Peço para que deixe o like se você está vendo aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube. E se inscreva-se no canal também. Você que está nos ouvindo na Top FM, muito obrigado. Um grande abraço, fique com Deus.